Vamos resolver agora a questão número 38. A fórmula TF é igual a 9 vezes TC dividido por 5 mais 32. Serve para converter a temperatura Fahrenheit em Celsius, ou vice-versa. Se o termômetro acusa temperatura Celsius 100 graus Celsius, o valor da temperatura em Fahrenheit é... Observe essa questão aqui, ela é bem curiosa. No Brasil, a gente usa para medir temperatura a escala Celsius. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius no Brasil. Ebulição, para quem não sabe, a gente pode dizer o ponto que a água começa a ferver, certo? É 100 graus Celsius. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, acredito que lá eles usam a escala Fahrenheit. Lá eles não diriam que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ele vai dizer que o ponto de ebulição da água é um determinado valor Fahrenheit, certo? Então, é o que a gente vai ver agora. Qual é o ponto de ebulição, por exemplo, da água lá nos Estados Unidos? Sendo que o ponto aqui no Brasil é 100 graus Celsius. Lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, a gente vai ver quanto que é, porque a gente vai converter esses 100 graus Celsius em Fahrenheit, tá certo? E como que a gente vai fazer isso? Usando a expressão dada. A expressão é essa. Ele fala na questão que com essa expressão aqui eu tanto posso converter, né, uma temperatura de Fahrenheit para Celsius, como de Celsius para Fahrenheit. Certo? Então vamos lá. No caso aqui, como ele já deu a temperatura em Celsius, que é 100 graus, essa daqui, 100 graus Celsius, então, e pediu a Fahrenheit, então é a que a gente deve encontrar, né, a temperatura Fahrenheit. Então vamos colocar aqui. Lembrando que esse TF aqui é temperatura Fahrenheit. Então vamos repetir. TF é igual a 9 quintos vezes temperatura Celsius, que é 100, a gente já sabe que é 100, mais 32, certo? Essa substituição é feita igual a gente faz, a gente já fez, né, em algumas questões, nas expressões algébricas, quando a gente quer encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, a gente faz apenas essa substituição. Onde a letra, a gente coloca o número referente a ela. Nesse caso aqui, esse TC, que é a temperatura Celsius, corresponde a 100 graus. Então vamos continuar aqui. TF é igual a 9 vezes 100 é 900. 900 dividido por 5, mais 32. Lembrando que você não pode, por exemplo, pegar o 900 e somar, fazer uma soma com 32, para depois dividir por 5. Não, você tem que fazer por partes, assim como você estudou em expressões numéricas. É isso, a multiplicação e a divisão têm prioridades em relação à adição. Então aqui a gente tem uma divisão e tem uma soma. Então a prioridade é para a divisão. Então vamos lá, primeiro fazer a divisão. Temperatura Fahrenheit vai ser igual a 900 dividido por 5, que é 180. 900 dividido por 5 é igual a 180. Agora sim, continuando, mais 32. O resultado disso é igual, temperatura Fahrenheit é igual a 212 graus Fahrenheit, né? Temos aqui a temperatura que a questão pede. Então, por exemplo, a resposta aqui a gente já sabe que é 212 graus Fahrenheit, certo? É o nosso item A. Mas voltando àquele exemplo que eu dei sobre ponto de ebulição da água, por exemplo, então eu posso dizer que no Brasil o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, beleza. Mas lá, por exemplo, nos Estados Unidos, se eles utilizar a escala Fahrenheit, eles não vão dizer que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, eles vão dizer que o ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit, tá certo? Porque utilizamos escalas diferentes, tá certo? Então foi resolvida aqui mais uma questão